Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom voltar a estar com cada um de vocês nesta hora. Poder ministrar, orar e falar das coisas do Pai. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele renova nossas forças. O cansaço desaparece no momento em que estamos entretidos com as coisas de Deus. A mente se desliga do mundo e a gente é cuidado pelo Senhor. Quero ministrar essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus colocou meu coração nesta manhã também, lendo a palavra de Deus. E foi essa a mensagem que nós separamos para vós. O esboço da palavra está aqui. Olha o esboço do profeta. Para ministrar a você, para a sua vida, para a nossa vida. Quando eu digo para você, eu não estou excluindo a minha vida. Mas quando eu digo você, porque antes de ministrar você, já foi ministrada a minha vida. Porque quando eu esboçava e eu lia, o Espírito Santo já pregava para mim. Então, prepare para o que Deus tem para a sua vida, tá bom? Quero pedir mais uma vez àqueles que querem fazer algo diferente este ano. Aqueles que desejassem ir conosco a fazer missões, as portas estão abertas. Se você acredita em missões, invista nesta obra. Ainda há tempo de você ser abençoado. As pessoas, muitas, nunca estão prontas, nem para ir e nem para contribuir. Muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus te levará ao seu limite. E quando você chegar ao seu limite, Deus então começa a provar a sua fé. Te levar além daquilo que você costumeiramente faz. Simples, porque Deus acredita muito mais em você do que você mesmo. Eu vou botar nós para não te deixar triste. Sempre Deus te levará, nos levará ao limite. O limite da tolerância, o limite da paciência, o limite da fé. Sempre Deus vai te levar. O limite das finanças. Se você tem um coração voltado para Deus, Ele vai fazer isso. Se você é do mundo, se você não costuma contribuir, se você não tem uma prioridade na obra de Deus, sempre é o que sobra, sempre é o que você acha que pode, Deus nunca vai te levar ao limite. A própria vida, a própria condição da vida te levará a situações de aperto, aos momentos de dificuldades e adversidades financeiras. A própria vida se incumbe disso. Mas quando a gente se predispõe voluntariamente a ser fiel a Deus, para que a minha fé aumente, como que aumenta a minha fé? Aumentando a minha prova. Como que eu posso, se eu sou peso pena e quero ser peso médio no boxe? Aumentando o meu adversário, me dando um adversário maior do que aquele que eu costumeiramente luto. Se eu quiser ir para o peso pesado, vai aumentando o tamanho, o peso do meu adversário. Não é assim? Então, da mesma forma, para que você tenha uma fé grandiosa, Deus precisa aumentar a força. Deus precisa te colocar em situações de muita adversidade. Deus permite que demônios tentem vir afrontar você, como fez com Jó, para que você prove a capacidade que você tem. Jó não sabia a capacidade que ele tinha. E lamentou, chorou. Nunca havia estado enfermo como ele ficou, ao ponto de pulsar da cabeça aos pés. Mas ele prevaleceu sobre tudo. E no capítulo 42 ele então se entrega a Deus. É Deus, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Em outras palavras, Jó fez-se manhoso,
de vítima, fraco, a vida, o tempo todo da prova, podia ter amenizado o sofrimento, a angústia dele. E Deus provou que Deus não dá além do que a gente pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, meus amados irmãos, Deus só vai provar você só vai saber o tamanho da tua fé se você não desistir diante dos grandes desafios na sua vida. Tem gente que está acostumado a desafios pequenos, então a fé dele é sempre a fé que todo mundo tem. Quando ele vai para uma grande adversidade, ela vai para uma grande luta, ela entra em depressão, ela entra em conflito, em murmúria, em reclamação. Então, repito, sempre Deus vai levar os seus filhos e filhas ao limite. E quando chegar ao nosso limite, Ele vai nos levar além, para provar para nós que Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Se a sua prova aumentou e você é fiel a Deus, alegre-se. Deus está dizendo: eu acredito mais em você do que você pensa. Pode ir firme, porque eu sou contigo. Não foi assim com Gideão? Será assim com você. Será assim com você. Você pode espernear um pouco, se sentir deslocado, sentir que a coisa não vai bem. Desculpa, mas você vai vencer. Você já deve ter vencido muitas dificuldades que você achou que não era capaz, que você ficou chorando, ficou lamentando. E olha você aí, sintonizado agora nessa mensagem. Tá bom, meus amados irmãos? E aprenda algo. Quem procura trono, esquece o altar. Judas quis um trono, perdeu estar no altar em Cristo. Jesus teve trono sempre à sua disposição, mas sempre escolheu ficar no altar. Se eu não tenho controle daquilo que tenho perdido, eu jamais terei poder para administrar o que tenho recebido. Vou repetir. Se eu não tenho controle do que perdi, e lamento porque as coisas estão esvaindo sobre as minhas mãos. Lamento porque as grandes oportunidades estão indo embora. Nada sairá do seu controle se você tem fé. Se você acredita que Deus te deu o que você tem. Se você acredita que Deus te fez a sua imagem e semelhança, e há poder nas suas palavras, há poder na sua determinação, na sua garra. Se você valoriza o que tem, se você entende que o que Deus te confiou é precioso, você não vai perder, porque Deus não troca 6 por meia dúzia. Se alguma coisa Deus permitir que seja retirado da minha vida, é porque Ele está me renovando. Você já viu eu contar a história que você sabe? Quando numa fazenda, depois de uma colheita, o que o fazendeiro faz? O que o agricultor faz? Ele bota fogo em tudo. Aí quando você passa, ele está queimando toda a terra em que estava plantando, exemplo, cana. Ele não está destruindo a terra. Ele está dizendo: estou renovando para uma nova safra. Quando Deus permite algo sair da nossa mão e nós temos consciência que temos sido fiel à sua palavra, ao comportamento ético, ao comportamento cristão, pode ficar tranquilo. Passe a luta glorificando a Ele, porque a bênção vai chegar grande na nossa vida. Mas às vezes o pecado, a continuação dos erros, faz com que nós perdemos essa fé, porque o diabo, mesmo que você não ouça, ele te induz a pensar que você não é merecedor do que está buscando. E aí é a maneira que ele vence a maioria, o emocional. Se você deixar o seu emocional te dominar, você será um derrotado. Então, meus amados irmãos, tenha controle do que Deus te deu, mas tenha controle e domínio para saber o que você perdeu. Porque se você não ficar chorando e lamentando o que já foi embora, se você tem controle do que você perdeu, você terá controle e poder sobre tudo que você vai receber daqui adiante. Amém? Então, se você acredita na obra missionária, ajuda-nos. Ajuda-nos. Então, em nome do Senhor Jesus, se você acredita nesta obra, então participe conosco. Faça a diferença. Eu sou um homem de fé. Muitas das vezes
Deus proveu tudo o que eu precisava uma noite antes de eu viajar. Horas antes, com a passagem na mão. Deus é poderoso, Deus é fiel. E eu sei que Deus vai honrar aqueles que estão honrando esta obra. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. O que não pode é você fazer alguma coisa financeira para uma obra atrelado na sua necessidade, atrelado numa troca, numa barganha. Deus não faz barganha com ninguém. Às vezes as pessoas incoerentemente usam Malaquias 3 dizendo que Deus está dizendo, se você me dá, eu te dou. Não, não é assim. Não é uma barganha. Deus está falando de fidelidade, não de barganha. Se eu tenho uma esposa, você tem um marido, se você é fiel com o teu marido, é fiel com a tua esposa, quem tem caráter vai retribuir da mesma forma. Eu não estou falando que se você é fiel, você vai receber do outro lado. O homem falha, mas Deus não. Deus estava pedindo ali uma fidelidade extrema, o que ele pede em Deuteronômio, no capítulo 28. É a mão dupla. Assim como vem, assim vai. Vem a nós o nosso reino, mas o nosso reino também chegue a vós. Toda a minha vida, toda a minha predisposição, a minha saúde, o que posso, o que tenho, é do Senhor. Usa como tu queres. A gente quer que Deus nos dê tudo para que a gente use como a gente deseja, mas a gente não quer entregar a Deus o que é dele para que ele use como ele quer. Então, meus amados irmãos, eu quero ler um texto e ministrar para você. Se você quer, você sabe como ajudar, tá bom? A palavra de Deus hoje eu estou pregando, ministrando sobre o que Jesus disse. O que Jesus disse? Palavras ditas dos seus lábios, diretamente para que alguém ouvisse ele em carne e sangue. A Bíblia toda foi dita pelo Jesus na boca do Espírito Santo, que inspirou homens para que escrevesse a Bíblia. Mas eu estou ministrando aquilo que Jesus em carne, sangue e osso veio a este mundo e falou, sem que o Espírito Santo pudesse entrar no coração de alguém e falasse sem voz. Então no Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, na ilha de Patmos estava lá João. E Jesus, ao se revelar a ele, o Senhor ao se revelar para ele, o Senhor dá para ele instruções às igrejas daquela geração da Ásia Menor. E no versículo 11 ele está falando com Filadélfia. Dentre essas 7 igrejas existentes, era a igreja que junto a Esmirna estava bem diante do Senhor. Estava fazendo o correto. Doutrinariamente estava correta. Eclesiasticamente estava correta. E aí diz o verso 11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo vem. Jesus estava mentindo? Não. Cada vez que alguém morre, Jesus voltou para essa pessoa, para juízo ou para a justiça. Embora no dia do arrebatamento, após a tribulação, haverá o dia do juízo final. Mas quando uma pessoa morre sem Jesus, se ela morre com Jesus, acontece como um ladrão na cruz do Calvário. Ainda hoje, o que disse Jesus? Estará comigo no paraíso. E quem morre sem Jesus? Vai para o Hades. É a antessala do inferno. Não é um lugar de extremo tormento, e não tenho tempo para ministrar isso hoje, mas não é um lugar de paz, de repouso, como está aqueles que estão no seio de Abraão. Então, meus amados irmãos, pego esse texto e vou usar Jeremias, capítulo de número 25, para todos aqueles que insistem em querer pregar o evangelho de porta larga, que insistem em querer fazer das pessoas objetos de barganha, que insiste em fazer de membresia clientes e não ovelhas, que insiste em fazer de uma igreja de pedra uma loja, um shopping, e não um santuário de Deus. Para todos aqueles que, sentados nos bancos das tais igrejas, se pensam estarem salvos, se acham estar em dias com o Senhor, e muitas das vezes não fazem por maldade. Eu não posso experimentar algo grande se não me fizer experimentar
as coisas pequenas. Eu não posso entender os mistérios de Deus se eu não conhecia as coisas mais básicas do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, em Efésios, no capítulo número 3, verso 6, a Bíblia diz que o mistério é que os gentios são herdeiros e coparticipantes do corpo de Cristo. Isso é um mistério. Por que mistério? Porque em Romanos 2, 28, Paulo diz: não é judeu só aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. Aquele que não era apenas marcado pelo prepúcio cortado, e ali era a marca da história de Abraão para frente, de que ele era um povo separado. Agora Paulo está dizendo: não, isso não basta, isso não é essencial agora, após a cruz, mas ter o coração circuncidado, marcado pelo Senhor, tatuado pelo Senhor, uma marca que não sai. Então, meus amados irmãos, Deus, no capítulo 25 de Jeremias, a Bíblia diz: Jeremias, diga ao meu povo, no verso de número 15: toma da minha mão um copo de vinho da minha ira, do meu furor, e faça beber dele todas as nações pelas quais eu te enviar. Presta atenção, todas as nações. Aí o Senhor fala, eu vou ligar os dois textos, o Senhor fala: para que bebam e tremam, e enlouqueçam, ou se atormente, por causa da espada que eu enviarei. Então era o prenúncio de algo que viria. Deus sempre nos alerta. Meus amados, Jesus é real, o inferno é real. O Evangelho parece uma coisa extrovertida, tem hora que a gente entra nos lugares, em igrejas, que parece que a gente entrou num parque, num lugar de entretenimento. Parece que o pastor é obrigado a fazer a ovelha sorrir. Parece que aquele lugar não pode haver nenhuma palavra a não ser a palavra de autoajuda. E com isso as pessoas vão se convencendo que estão crentes. Eu fui muitos anos convencido. E não era crente, mas eu era chamado de crente. Tido como crente. Pensava que era crente, mas eu não era. Até ter experiências com Deus. Experiências com Deus que ia além daquilo que eu ouvia na ministração dos cultos que eu frequentava. Experiências com Deus para que você não perca o que Deus tem te dado, se é que você já tem recebido. Ela não vem diretamente de mim. Eu ministro, eu provoco a sua fé, eu provoco o seu desejo de mudar de credo religioso. Não para a igreja evangélica em si, mas crer na palavra. A palavra não vai te deixar confuso, ela vai te levar a um ambiente, a um templo, a um santuário, que é propício à presença e à manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção para esses dois textos de Apocalipse e Jeremias, que Deus diz: olha, Jerusalém e a cidade de Judá, todos os seus príncipes, todos os seus reis, todos passarão por um espanto e assombrosa maldição. Meu Deus, Deus estava dizendo, meu irmão e minha irmã, para todo mundo, todo o universo. Pensa bem comigo. Jeremias não conhecia outras nações distantes, mas Deus disse: Jeremias, toda mistura de gente, no verso 20, toda mistura de gente, todos receberão mal. E talvez por momentos bons que você viva, a casa que você mora, aparentemente nós sentimos que vai tudo bem, mas não vai tudo bem. O mundo está cruel, as pessoas estão cruéis,
As pessoas estão individualistas, as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão vivendo no mundo da lua, porque elas querem ir na igreja ouvir boa nova. O pastor Papo tem uma profecia aí. Quando há uma profecia boa, as pessoas se emocionam, choram. Mas quando a profecia é cajado, fica irado, fica enraivecido, todo revoltado, fala mal do pastor, faz pirraça. Porque nós somos assim. E Jesus estava dizendo lá em Apocalipse, que ele já tinha dito há séculos atrás, lá na geração de Jeremias, que ia ficar 70 anos no cativeiro. Eles ainda não estavam no cativeiro. E Jesus está trazendo através da palavra, embora fisicamente não estava lá, dizendo: se arrependa que papai é misericordioso, papai vai mudar o quadro. Então Jesus está dizendo lá em Apocalipse, dizendo: olha, vigie, cuidai, preservai o que tendes recebido, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube a sua salvação, para que ninguém roube a sua presença no céu, um dia na eternidade. E aí, meus irmãos, é que eu digo, a Bíblia diz que Jesus está falando para todas as nações, todo mundo incluso. No verso 29 ele diz assim, ó: eis que na cidade que se chamam pelo meu nome. Quantas igrejas nós falamos o nome de Jesus? A cidade da tal Cidinha, aqui em São Paulo, eles vão lá em nome de Deus, não vão lá em nome de Deus. A multidão, todo dia tem multidão lá. Todo dia tem gente lá acendendo uma vela, pegando um lacinho, amarrando no braço, adorando um santo, coitado da Cidinha. Nem sabe que ela morreu, nunca mais ela soube o que aconteceu aqui. E isso aí eles criticam, é louco, esse pastor maluco, não respeita a nossa religião. Não, eu não respeito religião, porque eu também não tenho. Eu só respeito Jesus e a sua palavra. Doa quem doer. Eu não vou entrar na igreja romana e chutar as coisas que tem lá. Lógico, aí seria ir contra a lei da Constituição. Eu não faço isso, mas eu não vou ficar aqui agradando gregos e troianos, enchendo linguiça para agradar as pessoas. Quem sabe aqueles romanos que já me assistiram, não assistem mais, porque enquanto eu estava abençoando, dizendo Deus vai te curar, Deus vai tirar a depressão, aleluia, pastor, você é uma benção. Quando eu dei uma pancada, não apareceu mais. E daí? Pelo menos me ouviu uma vez, ouviu duas vezes, nunca vai dizer no dia do juízo final, Deus vai, ninguém pregou para mim. Não, você lembra que você lembra tantos anos atrás, você ouviu a mensagem, a primeira noite você ficou em deslumbre, a terceira você quis matar o profeta, você lembra? Então, meus amados irmãos, qual cidade que chama pelo seu nome? Quantas vezes você e eu já falamos em nome de Deus? Tudo nós agradecemos de bom a Deus. E se de ruim não aconteceu, graças a Deus. Não é assim? Porque isso é algo automático. É a tradição nossa. Mas ele diz assim, olha, porque eis que a cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar. E ficareis vós totalmente impunes. Totalmente, quer dizer, Deus nunca vai colocar sobre nós um juízo enquanto vida para nos matar. Ele quer só nos alertar. Ele quer só nos consertar. Ele quer só nos dar a graça de revermos os conceitos da vida e tomarmos o rumo certo. Aí ele diz aqui, ó: não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra. Quer dizer que não eram só os judeus, todos os moradores, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor no mesmo capítulo. Olha o Senhor, no mesmo capítulo. Parece que Deus é repetitivo, parece que ele não percebeu o que ele havia dito minutos antes. Ele repete 7 vezes no mesmo texto, a mesma coisa. Será que ele está virado? Ou será que é um sentimento de angústia, se posso dizer assim, por ver o seu povo que chama pelo seu nome e não mudar de vida? É o amor de Deus. É o amor do Senhor, que a gente às vezes entende de forma errada. Ele diz assim, olha: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra extremidade. Olha o que ele está dizendo. De um lado e outro, todo mundo pensa que foi só Israel penalizado. Logo depois que o povo hebreu ficou 70 anos no exílio, chegou a hora da Babilônia.
o negócio foi tão grave que Deus varreu a Babilônia da terra. Chegou a hora da Síria. Aqueles que subjugaram o povo de Deus estavam marcados. Eles não estavam subjugando o povo de Deus porque eles eram melhores, não, porque eram santos, não. Porque Deus precisava de alguém para disciplinar os filhos dele, então ele botou na mão do inimigo. Mas quando termina os anos, agora disse, agora, vocês que penalizaram os meus filhos, mas o senhor que permitiu. Mas nem tudo que eu permito é bênção, mas as pessoas não entendem, irmão. Porque as pessoas ficam satisfeitas em ouvir algo que absorve dentro delas o que elas queriam ouvir, o resto não interessa. Ó, você já falou demais. Alguém já te fez isso na sua vida? Você quis explicar algo e ela disse, não, já tá bom, já entendi. Não precisa falar mais nada não, já entendi. É assim, é como se alguém dissesse para Deus, não com palavra, Deus, eu já entendi, não precisa falar mais nada. Então todos eles foram penalizados. Então ele está dizendo, de um extremo a outro da terra serão pranteados, e não serão recolhidos nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Olha a palavra forte. É quando acontece os tsunamis, os desastres, os cataclismas da natureza, mata pessoas, centenas e milhares. Para nós humanos, as televisões sensacionalistas, as redes de comunicações sensacionalistas, e fazem reportagem, fazem programas especiais para esses eventos, como se eles estivessem tomando a dor das pessoas que morreram, como se todos eles fossem melhor do que Deus. Ó Deus, nós estamos aqui levantando recurso para essas pessoas que passaram pelo tsunami, porque o Senhor é muito cruel e nós somos melhor do que o Senhor, tá? Já que o Senhor não faz nada por eles, além de matar esse monte, o Senhor não dá nada, então nós vamos recolher aqui e vamos ajudar. Não é assim? É exatamente assim. Então as pessoas não falam porque elas têm medo, mas no coração elas estão dizendo, Deus, o Senhor é injusto, por que o Senhor fez isso? Quantas vezes nós lamentamos por uma desgraça que acontece? Devemos ter misericórdia das pessoas, lógico, todos nós devemos ter misericórdia da dor do próximo, lógico, mas que esse sentimento de misericórdia pela dor do próximo não seja ao mesmo tempo um repúdio pela atitude de Deus com aquela pessoa que está passando aquela luta, porque Deus é justo. Então, meus amados irmãos, Deus estava falando só para o judeu. Pastor, eu não sou judeu, o senhor está lendo o Novo Velho Testamento, não tem nada a ver com isso. Ué, como assim? O capítulo 10, desculpa, versículo 12, 13, a Bíblia disse, não há diferença entre judeus e gregos, porque Deus é Senhor de todos, e todos aqueles que invocarem o Senhor será salvo. Maravilha. Ah, pastor, achei que era só para o judeu. Não acabei de dizer que Romanos 2,28 não é judeu só aquele circuncidado da carne? Não é aquele que nasceu lá em Israel? Judeu é todo aquele. O judeu, desculpa, o judeu. Muita gente já disse assim, pastor, por que Deus escolheu Israel? Não, Deus não escolheu Israel como nação. Deus não olhou para a terra e disse, não, esse povo aí é o meu povo, não. Israel é o nome de um homem que chamava Jacó, filho Abraão, Isaac e Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Deus muda o seu nome, porque Jacó era trapaceiro, muda o seu nome para Israel, bem-aventurado, filho do Deus vivo. Deus quebra a maldição. E eu já disse para você que no Israel, no povo judeu, no meio judeu, o nome não pode ser aleatório, o nome sempre tem um significado, é sempre assim. Então, meus amados irmãos, Deus não escolhe Israel e rejeita o Brasil ou qualquer outra nação. Israel nada mais que um povo que começa a adorar o Senhor. É como se eu tivesse uma família grande, não importa quantos tivesse, mas vamos pôr uma família grande, e o meu sobrenome é Jimenez, e então as pessoas vão conhecer os meus parentes pelo sobrenome. Ó, esse aí é da família Jimenez, ó, essa aí é a senhora Jimenez, olha, essa terra é dos Jimenez,
Olha, esse apartamento é da família Jimenez, essa empresa é dos Jimenez. Então aquele povo que começou a adorar a Deus, então levou o nome de Israel, Jacó. Então aquele grupo de adoradores, todos que se ajuntaram a eles, se tornaram um povo de Deus. Aqueles que aceitavam circuncidar. Daquele povo foi nascendo gerações. Daquele povo foi nascendo muitas vidas, assim como vocês sabem, Josué, depois que o povo sai do exército do Egito, mais de 2.600.000 pessoas. Morre todos que saíram do Egito, mas os filhos que saíram do Egito, eles sobreviveram e foram circuncidados, no capítulo 5, para entrar em Canaã. Então a multiplicação é grande. As pessoas vão proliferando, de geração em geração. Um dia eu vou deixar de existir. Mas tem a Alice deixará um filho querendo Deus, o filho da Alice deixará um filho, e assim vai por adiante, por consequente, é assim que é feito. Então Israel se tornou o sinônimo, o título de um povo que adorasse e adora a Deus. Por isso que Israel é protegido. No mundo da constituição das leis do homem, então Israel agora se tornou uma nação. Mas a nação para Deus não estava limitada geograficamente num pedaço de terra. Nação para Deus, você lembra quando no capítulo 25, Rebeca e Isaac vão ter filhos? Ela depois de 20 anos engravida, e Deus disse: vai nascer duas nações do teu ventre, que era Esaú e era Jacó. Então, meus amados irmãos, você, a senhora e eu somos judeus se estamos circuncidados. Se não estamos circuncidados no coração, se não convertemos, continuamos a ser um povo criado por Deus, embora não adoramos. Então essa mensagem é para todas as pessoas, porque Deus não faz diferença entre judeu e grego. A diferença é daqueles que adoram para os que não adoram, para os profanos e para os santos. Mas a nação que tu nasceu não importa para Deus, porque a Bíblia diz: de todas as nações, tribos e línguas adorarão o Senhor diante do trono. Então essa mensagem era um alerta de Deus para aquela geração e continua para nós. Como eu disse cá para você, Efésios 3:6, esse é o mistério de Deus. O mistério é que os gentios são herdeiros e membros do corpo de Cristo Jesus. Isso é um mistério. Então nós queremos ser abençoados, eu quero ser abençoado. E se você estiver passando por uma grande luta e permanecer, então você também é um vencedor. Porque se Deus quisesse que você não permanecesse, seria morrer logo pela manhã. E enquanto você tem vida, disse lá no começo, tenha controle sobre as perdas que Deus permite na sua vida, para que você possa controlar as bênçãos que você há de receber, ter poder sobre elas. Vamos orar? Vamos orar, e o meu convite a você é esse. Meu convite a você é que você se torne uma referência para o Senhor. Esse Deus que falo aí, que é um Deus que tudo pode, não é o Deus da palavra não, tá bom? E Deus é lindo. Zacarias capítulo 8, verso 23, diz que nos últimos tempos, no tempo final, 10 homens segurarão na orla da roupa de um judeu e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus é com vós. Então, se todos que adoram a Deus, passam a ser judeus por adoção espiritual, então, meus amados irmãos, que eu e você tornemos uma referência, que no mínimo 10 pessoas queiram estar perto de você. Não pelo dinheiro que você possa conquistar, pela beleza que você possa ter, pelos momentos de entretenimento que você possa oferecer, mas pela luz divina, pelo Jesus que está dentro da sua vida. Tá bom? Essa é a promessa de Deus. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais este momento da sua palavra, por mais esse momento da comunhão e do partir do teu pão, que é a sua palavra. Que nós sejamos, meu Pai, agraciados pelas boas novas do Senhor. Que nós sejamos revigorados. Que nós sejamos, meu Pai, fortalecidos nessa busca constante, incessante,
contínua da comunhão. Ajuda aos fracos da carne como eu, em alguma esfera da nossa vida, que nós possamos estar sendo vencidos, para que nós não caiamos nessa maldição. O Senhor prometeu, por palavra de Daniel, que nos últimos dias seriam muito difíceis, no capítulo 12, verso 1. O Senhor prometeu a Paulo, em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, que haveria tempos terríveis, os homens se tornariam amantes de si mesmos, insubordinados, intolerantes ou intoleráveis, gananciosos, soberbos, avarentos, afeição de piedade, mas loucos. Meu Deus e Pai, nós não podemos esconder esta palavra, nós não podemos esconder naquilo que tem nos feito bem no mundo, porque isso não nos habilita a subir para o altar do Senhor, não nos habilita a subir aos céus. E nós aprendemos ontem o que nos convence que estamos salvos, porque somos chamados de amigos. Judas foi, porque temos sido confiados seus bens. Judas foi, era um tesoureiro, porque nós percebemos e participamos dos milagres. Judas também participou, porque fomos escolhidos para estar na igreja fazendo uma obra. Judas também foi escolhido. Então, meu Deus, o Senhor nos traz mais uma palavra no mesmo teor, em textos diferentes, a mesma doutrina, o mesmo caminho. Em nome do Senhor, ajude-nos a guardar o que Jesus pediu para que João escrevesse a Filadélfia. Filadélfia estava bem, mas aquele que está de pé vigie para não cair, Senhor. E o Senhor estava alertando Filadélfia. Havia uma probabilidade que ela fosse roubada a comunhão com o Senhor, por relacionamentos, por mistura. E é por isso que Neemias e Esdras, na reforma que fizeram, na reconstrução de Jerusalém, todas as mulheres gentílicas, todos os casamentos feitos fora da presença do Senhor, tiveram que despedir os maridos, as esposas e os filhos. Foi uma choradeira. Diz a Bíblia que choravam amargamente. Foi terrível aquele dia, porque o Senhor não queria mistura de pessoas. Meu Deus e meu Pai, é muito forte. O Senhor já imaginou, meu Deus, se nesse mundo atual, cheio de leis, cheio de direitos humanos, um pastor aparecesse na terra dizendo: olha, quem casou com mulher que não é crente, quem concebeu um relacionamento, está casado, gerou filhos, mas que não provém do Senhor, deve mandar as esposas e os filhos embora. Só imagine, meu Senhor, o que aconteceria. Seria essa pessoa apedrejada, excomungada. Mas foi assim no passado. Aí outrora alguns dizem que Jesus veio e aboliu todo o juízo. Mas nós acabamos de citar o que Paulo diz em Romanos 11, 22. Lembrai-vos da bondade do Senhor Deus, mas não esqueçais e continueis a lembrar da sua severidade. Muitos nós já pagamos alto preço, temos colhido frutos do mal por inconsequências, por conceber em nossa vida, muitas das vezes, o evangelho da comodidade. Nós não podemos ser extremistas nem radicais, Pai, mas devemos rejeitar tudo que não é do Senhor. Então eu peço, a começar de mim, que estou orando por este povo, a começar de mim, que estou ministrando este povo, eu peço ao Senhor, a começar por mim, me livre da tua espada, me livre de todo o mal que possa estar sobrevindo sobre a humanidade, porque, meu Deus, aqueles que estão percebendo, por mais leigos que sejam, mais imaturos que possam ser, é notável a maldade do mundo, a intolerância, a ira, a raiva, a competição entre as pessoas, o egoísmo, se empurra do supermercado, se vangloriam quem tem carro bom, se vangloriam quem é rico, se discrimina rico do pobre, não apenas pelos costumes, mas por repúdio
a pobreza, as pessoas humilhem as outras. Em nome do Senhor, a começar por mim, tenha compaixão, Pai, para que eu não pregue exatamente o que eu não vivo, e aí venha a ser condenado, depois de salvar tantas pessoas no mundo, perder a minha própria alma. Então, se há alguém que me ouve agora, Senhor, que toma essa palavra como alerta, como ajuda para a sua vida melhorar, para a sua vida se compor nos moldes e nos altos padrões da excelência das suas escrituras, livra essa pessoa da espada, livra essa pessoa de terminar esse ano mal e começar 2019 pior ainda, livra essa pessoa de cair no marasmo, de ficar todo ano vivendo uma promessa que as coisas vão melhorar e a vida não melhora. Dê para nós, meu Pai, esse sentimento de temor, dê para nós esse sentimento de verdade, e meu Pai, nos dê a oportunidade de crescer, aumenta a nossa fé, nos leva, meu Senhor, aos desafios que vai nos mostrar o tamanho da nossa fé. E obrigado por nos revelar que se o Senhor nos leva além do que nós achávamos que era o nosso limite, é porque o Senhor está dizendo que confia mais em nós do que nós mesmos. Por isso tem nos confiado grandes batalhas. Nós vamos vencer. E eu declaro a todas essas pessoas, Pai, que vão vencer o medo, vão vencer a enfermidade da alma, a enfermidade do coração. Em nome de Jesus eu profetizo sobre cada um de vocês uma nova fé, uma fé revigorada, uma alegria de dentro para fora, não apenas aquela que se manifesta no sorriso, aquela que mesmo você dormindo, você está em paz. Que Deus possa cuidar de nós, que Deus possa nos usar para a sua glória, que nós sejamos missionários, aonde você está. Se não é na obra que Deus confia a Pablo Gimenez, seja na igreja onde você está, mas faça esse ano uma obra missionária, faça esse ano um investimento pesado, querendo Deus, diferente, invista forte, não fica fazendo conta da TV que tu vai trocar, da casa que tu vai pintar, da viagem que tu vai fazer. Renuncia a alguma coisa, pelo menos uma vez na vida, não renuncia um pedaço não, entrega a Deus, coloca nas mãos de Deus. Se Deus, o que eu faço? É tudo que eu tenho, é a única coisa que eu tenho, é o que eu sobrevivo. Experimenta de verdade, sem barganha, mas dizendo: Deus, me ensina a te amar, também no doar, também no meu bolso, também nos meus bens. Todos nós queremos carros novos, porque a televisão todo dia nos provoca a vender o nosso e comprar um novo. Todo dia as lojas nos convidam a mudar o nosso guarda-roupa. Todos os dias as propagandas do turismo te convidam a deixar a tua nação e conhecer outros lugares, no seu país ou fora. Nunca haverá dinheiro que basta para tudo que o Satanás nos oferece. Bota um basta nisso. Deixa Deus dirigir as suas férias, dirigir o que tu come, dirigir a tua casa. Deixa Deus te ajudar a escolher o carro que tu deve ter no ano de 2019. Deixa Deus direcionar os seus filhos, o seu casamento, o seu relacionamento. Vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo no seu coração, desse pequeno servo do Senhor, que está aqui apenas para servir. A paz.